Boa noite a todos. Vou pedir que todos mantenham os microfones fechados e vamos iniciar então hoje a terceira e última aula do último módulo com a Isabel Considera. Isabel? Então, boa noite a todos, a quem ainda não dei. E assim a gente chegou à última aula do curso de formação básica e também o último módulo, né? O título desse módulo foi Questões sobre a lógica do fantasma e o fim de análise. O título desta terceira aula diz assim: o ato analítico não é sem a construção do fantasma. O ato analítico e o fantasma, eles são diferentes, mas eles guardam uma interdependência entre eles. Fato é que sem o ato analítico não vai haver fim de análise, nem função desejo do analista, nem transmissão da psicanálise. O ato é uma das maneiras de falar de final de análise, entre muitas maneiras que a gente poderia falar de final de análise, uma é a que a gente fala, a que nós chamamos atravessamento do fantasma, que, dessa maneira, Lacan situa esse termo na última aula do seminário 11. Vimos na aula de Gracinda, que foi a primeira deste módulo, como Freud, com a fantasia fundamental, uma criança é espancada, que é essencialmente masoquista, mostra o sujeito envolvido em uma cena de gozo, um sofrimento prazeroso, de submissão ao desejo do outro, onde vemos que se trata de frases que indicam a ligação entre o fantasma e a perversão em 3 tempos. Para nós, psicanalistas, é importante a construção das frases fantasmáticas, dos axiomas dedutivos da realidade psíquica, mas na experiência da análise. Não se trata para nós da teoria disto, mas de tornar a demanda analítica articulável. Isso quer dizer encontrar a legibilidade para as fixações próprias ao gozo que diz respeito ao corpo pulsional do sujeito e que tem a ver com a constituição do sujeito do inconsciente. Isto significa que, pelo trabalho de associação livre, é preciso passar da cena ao significante, em termos de passar do imaginário ao simbólico. A gente costuma dizer também que o fantasma é o simbólico, mas o imaginário é em segundo grau, ou que a construção do fantasma em relação ao objeto é o que tem a ver com a segunda alienação. Lembra que são 2 alienações, então teria a ver com a segunda alienação. Bom, então é somente a partir da singularidade da construção das frases do fantasma em análise, em cada análise, que podemos ter acesso, dizer algo a respeito da consistência que o pequeno objeto A, que o objeto pequeno A lacaniano, dá a essas frases fantasmáticas. Frases nas quais o sujeito se encontra constituído em termos de fixações, que são satisfações libidinais que têm a ver com o que chamamos gozo. É nessa direção, em relação ao gozo do sujeito, que dizemos que a estrutura do fantasma tem a ver com a perversão. Ou seja, o fantasma tem a ver com a lógica da perversão. Como entender isso? A maioria de nós aqui sabe que a fórmula que Lacan dá para o fantasma é o sujeito dividido punção do pequeno objeto A. Portanto, o fantasma, como Lacan mostra pela formulação dele, pela fórmula dele, que está em relação ao objeto, e não em relação ao grande outro. O fantasma exige a extração do objeto pequeno A do grande outro,
exige uma passagem do outro, com maiúscula, para o outro com minúscula. Por exemplo, como diz o título do Seminário 16, que vocês conhecem, então, de um outro ao outro. Isso, o fantasma exige essa extração. Então, o objeto A precisa ser extraído. Trata-se, então, da relação entre sujeito e objeto, com a condição de que se parta da alienação do sujeito. E a alienação do sujeito está em relação ao grande outro. Então, o sujeito está alienado ao grande outro, que é o lugar da linguagem, e dali ele precisa extrair esse objeto. A condição dessa extração é o que Lacan vai chamar segunda alienação. Sabemos que tanto a posição neurótica como a posição do perverso evitam a castração. Evitam a castração enquanto uma instância simbólica no grande outro. E é justamente isso, essa evitação da castração, que permite situar o inconsciente estruturado como uma linguagem. A gente só verifica isso porque o inconsciente está estruturado como uma linguagem. Ou seja, o grande outro é o lugar do sujeito alienado. Ele se constitui nesse lugar do outro enquanto campo da linguagem. Esse sujeito é alienado a esse campo do grande outro enquanto linguagem. O sujeito está necessariamente alienado ao grande outro. E esta necessária alienação é o que põe em jogo algo que permite diferenciar o que é desejo do que é gozo. A diferença entre desejo e gozo tem a ver com um objeto, como já disse, né? O objeto A, isso que Lacan aponta. Para Freud, é o objeto parcial da pulsão, né? O objeto A é também objeto parcial, mas ele aparece na análise de muitas maneiras, em muitos níveis. É o objeto que, ao fazer limite, enquanto o objeto pode fazer limite, interdição, à distribuição do prazer no corpo, que o desejo pode aparecer. O desejo depende da lei, só há desejo se há interdição, se há lei. O objeto A, ele não é sexuado, mas por ele ter também essa função de fazer limite, ele sexua o campo do grande outro. Essa sexuação diz respeito, então, à constituição do sujeito, que no caso da posição da neurose, do neurótico, a posição neurótica, essa posição do neurótico se apresenta como o neurótico querendo ser o um do outro, fazer um com o outro. Por sua vez, o perverso, que como qualquer sujeito também está frente à situação de alienação, ao campo do grande outro, e à sexuação, que está em relação também ao grande outro, tem uma diferença fundamental em relação à neurose. Qual? Enquanto a neurose persiste em querer ser o um do grande outro, e seu desejo aparece sob a forma da demanda de amor, o que indica que o neurótico, em relação ao desejo, tem como partner, né, o sujeito na neurose tem como partner o grande outro. E é, portanto, que o desejo do neurótico é o desejo do grande outro. O perverso é diferente. Ele também está, como o neurótico, para evitar a castração. Então, tampar a falta no grande outro, evitar a castração. Mas ele faz de maneira diferente, ou seja, ele faz a partir do objeto que ele extrai do grande outro. Quer dizer, desse objeto que é para ser extraído do grande outro. Quer dizer que, na perversão, o sujeito se faz objeto de gozo em relação ao grande outro. E é desta maneira que a perversão vai lembrar ao neurótico do objeto que o neurótico também é, né, para o grande outro.
Isto que a perversão põe em jogo, mostra ao neurótico, né? Com isso, ela mostra o objeto ao neurótico e mostra também que quem permite a distribuição de prazer no corpo, no grande outro como corpo, lembra no fantasma? O grande outro tem que se apresentar como corpo. Quem permite isso não é o significante, mas o objeto, embora esse objeto não venha sem o significante. É aquele resto de um significante para outro significante e há um resto. Esse objeto. Isto que a lógica da perversão situa é importante, porque põe em jogo a questão da crença e da fé na existência do grande outro. Uma existência, então, que o perverso coloca mais além do sujeito e de uma maneira independente. Ou seja, a crença perversa de que a mãe não está castrada, renega a castração nesse lugar do grande outro. Isso mostra que o sujeito neurótico, que quer crer ser um do outro, se apoia em algo do perverso. É isso que a perversão mostra a neurose. Isso mostra porque isso nos mostra a nós por que é preciso atravessar o fantasma, né? A neurose precisa atravessar a perversão no fantasma para deparar-se com suas crenças. A fé que ele também tem na existência do outro, né? A existência do outro independente do sujeito, né? Mas pela via do objeto, que para ele está apagada. Por isso que se diz que tem que atravessar a perversão, tem que passar pelo objeto. É preciso atravessar essa lógica. Isso quer dizer que na sexuação do sujeito, que a gente chamou aqui também de segunda alienação, também há uma completude do grande outro que se sustenta na fé e na crença do perverso. E essa crença não é alheia à neurose, por isso é que atravessar o fantasma. É por isso que dizemos que a lógica da perversão está na base da constituição do fantasma, na medida mesmo em que há uma relação com a falta que a perversão aponta e que é diferente da maneira do neurótico tampar a falta. O perverso não quer, como o neurótico, tampar a falta sendo um do outro, mas sim ser o objeto que vai tampar, o objeto de gozo que vai tampar a falta no outro. Na perversão, as coisas que dizem respeito ao gozo, né? Na perversão as coisas estão em relação ao gozo, dizem respeito ao gozo, mas são tomadas como centro do amor. Na neurose, as coisas do amor são tomadas como sendo do desejo. O perverso, na distribuição do gozo, ele se faz dono, e é por isso que este saber do desejo, que diz respeito ao fantasma, é um saber perverso. Aí uma questão para saber. Numa análise, o sujeito precisa passar pelo caminho de situar a causa em relação a seu desejo, o que só se situa não pelo grande outro, embora não seja sem o grande outro, mas só se situa pelo objeto que se extrai do grande outro. É preciso passar pela relação da estrutura do fantasma com a perversão, pela economia do gozo do corpo que constitui o sujeito no fantasma. Mas o desejo, ele não é perverso. A essência do desejo é sua falta de essência, é falta a ser. Quando o desejo é perverso, não é desejo, porque o que comanda a perversão é a pretensão de poder dominar o tempo do desejo, juntando o saber com o poder, ou juntando o saber com o poder, o saber com o gozo e o saber com a verdade. O gozo aparece na relação com o outro com minúscula, com o que a gente chama o próximo, ao pôr em jogo, e põe assim em jogo, uma determinada distribuição do prazer que faz entrar
o grande outro, agora o grande outro, como corpo. Trata-se dos orifícios corporais em relação às pulsões. Esse corpo não é o corpo do prazer, é antes a possibilidade da existência de um sujeito em relação com o gozo que obtém disso que se chama pulsão. Essa distribuição de prazer no corpo, corpo do grande outro, encontra, então, limite interno pelo desejo para a sua insuportável satisfação. Insuportável satisfação. Portanto, o desejo é o que tem lugar a partir da interdição. A interdição é um limite a essa satisfação, porque o intolerável em relação ao gozo não é a insatisfação, mas, ao contrário, o insuportável do gozo é a satisfação. Isso indica que falta suporte aí para entrar nesse campo, que é o campo do gozo, campo pulsional, precisa suporte. E o suporte necessário, como Lacan mostra na lógica do fantasma, vem da lógica matemática moderna, do analista como pequeno a, como objeto pequeno a, como situa Lacan no seminário 14, a lógica do fantasma, em outros seminários também, quando a gente diz, vem da aparelhagem das pulsões pelos discursos. Esta imersão do sujeito no gozo, como dissemos, surge, então, na relação com o outro, com o próximo. A maneira neurótica de se colocar frente à castração é querer que o outro, seu partner, seu próximo, esse que lhe faz presente a iminência do gozo, seja o grande outro. Por isso que ele quer fazer um com o grande outro. É o outro que é buscado pelo sujeito neurótico. Por isso, seu desejo é o desejo do grande outro. O perverso, por sua vez, toma apoio no outro, com minúscula, como objeto, e assim mostra à neurose que o limite vem do objeto, mostrando à neurose uma falta que, para a neurose, não existe. A construção do fantasma, numa análise, vai nos dar a realidade psíquica do sujeito, realidade, portanto, a qual ele está suspenso em termos da gramática pulsional do inconsciente. Suspenso ao que o determina em termos de suas cadeias significantes, em termos de sua relação com o gozo do outro, do corpo do grande outro, e isso por ser falante. Essa realidade psíquica, assim construída, precisa ser atravessada, e essa foi uma das maneiras como Lacan falou de final de análise. Isso é o que chamamos a travessia do fantasma. Quer dizer que se fazem necessárias operações lógicas no campo do gozo pulsional para pôr em jogo o fim de análise. Chegar ao fim de análise quer dizer que houve um remanejamento profundo dessas relações com o grande outro em relação à dimensão da verdade. Que a dimensão da verdade entra em jogo significa tratar as coisas do saber em outro campo que não o do poder. Fazer junção de saber e poder não permite sair da perversão masoquista. Fica-se entendendo o ato analítico como profissão, o que o ato analítico não é. Né? Não se trata de que a psicanálise seja uma profissão. Né? Mas há muita confusão nesse ponto. A questão do fim de análise, em relação à dimensão da verdade, precisa encontrar um valor de gozo outro, como Lacan nos aponta no seminário 14. O valor de gozo que Lacan vai chamar objeto A como mais de gozar. Tem a ver com chegar a produzir na análise o objeto A como valor de gozo, como mais de gozar, como sintoma enquanto mais de gozar. Ou seja,
se encontrar com o valor de verdade do sintoma, o que faz exigência da potência criadora de uma ficção capaz de produzir sintomas em articulação com a verdade, na medida em que o inconsciente responde por esses sintomas. Lacan, no lugar em que Freud, em termos do final de análise, nos deixou a rocha viva da castração, ele faz mais uma volta em relação ao resto inanalisável das transferências, que Freud indica em análise terminável e interminável. Faz mais uma volta. Lacan quer franquear um passo, como ele diz, como a gente leu no seminário 14, e o faz, como vimos, a partir do que diz ser sua única invenção, o objetuar. O que ele quer fazer avançar implica o ato analítico em termos da questão do fim de análise e da função desejo do analista. Vimos na aula de Dora, que foi a segunda deste módulo, uma série de questões que Freud e Lacan colocam a respeito do caminho da transferência da pulsão em termos do tempo e fim de análise. Lacan, partindo dos restos transferenciais das análises, situa que toda análise que chegar ao seu fim produz um psicanalista, e que isto, chegar ao fim de análise, é independente de que este exerça a clínica ou não. Tal asserção lacaniana tem a ver com o fato de que da prática analítica ser discursiva. Há aí uma passagem da filiação das gerações para a filiação discursiva. Esta referência discursiva é o que nos leva ao que faz limite ao gozo, que, em última instância, segundo Lacan, não é o pai e sua função simbólica, mas o objeto pequeno a. Em última instância, é que é o objeto pequeno a. Como diz Lacan, há que chegar a prescindir do pai com a condição de nos servirmos dele. Como Lacan nos ensina, o sujeito dividido do inconsciente só se realiza na castração, ao incorporar a falta a ser, a essência do desejo, que é sem essência. Esta falta a ser é o que emerge pela queda do analista como objeto A em seu discurso. É mais uma maneira de falar de final de análise. Encontrar-se com o que ainda se tenta encobrir da castração, agora com o objeto A como ao nível do analista. Encobrir a falta a ser do desejo, o incurável. Como disse, né, a manutenção da consistência das frases que provém do fantasma, uma vez construídas em análise, é dada pelo objeto A. Mas é precisamente essa consistência, uma vez construída, que precisa cair. Precisa cair o objeto A e não o sujeito dividido. A análise tem início pela instituição do sujeito suposto saber e tem seu fim pela queda do sujeito suposto saber, pela queda do analista, mas como objeto A. Ele precisa ir a esse lugar de objeto A. Objeto A, do qual o analista faz suporte, como diz Lacan, como mostrou na lógica do fantasma, faz suporte matemático, né? Aquele incomensurável em relação ao sexo, como diz Lacan, para que o analisante faça o seu trabalho. Esta é uma condição lógica da experiência da análise, pelo que, ao final de análise, há um processo de luto, pelo reencontro com o que é inaugural em Freud, o objeto perdido. O fim de análise não é sem resto, mas resto a dizer em relação à causa do desejo. O fim de análise também não é sem sintoma, mas sintoma com H, o que tem a ver com a escrita borromiana do sujeito. Vemos que a análise só encontra fim em relação ao objeto pequeno a, quando justamente este não serve mais
para dar consistência à identificação alguma. No fim de análise, encontramos o que chamamos destituição subjetiva. Se a destituição subjetiva acontece, se atravessou o fantasma. Sabemos que entre o determinismo e as fixações do gozo do corpo e a causa do desejo do sujeito dividido do inconsciente, sabemos que entre essas duas coisas, uma análise vai muito longe. São muitas as cartas de amor, são muitas as suposições, tanto em relação ao sujeito, como em relação ao saber, como em relação ao real. Depende do sujeito para o final de análise, o final de análise depende do sujeito encontrar-se com a equivocação com a qual só se encontra contingentemente e só a posteriori verifica se produziu o acontecimento lógico que é o ato analítico e que leva ao luto pelo objeto A. Para terminar, estou terminando, vou trazer umas questões a respeito da análise do Homem dos Lobos. Concordo com Lacan, quando Lacan diz que esta é a mais sensacional das análises freudianas. A análise desse sujeito, que atendia pelo nome de Sergei Pankejeff, é, a meu ver, o melhor exemplo que há das problemáticas em relação à questão do gozo parasitário resistente à função desejo do analista. Freud, na análise desse paciente, que primou por sua insistência em analisar-se, defrontou-se com um ponto limite que se apresentou pelo próprio trabalho de análise e que tem a ver com a questão do que está no início, na partida, na origem. Qual é a origem? É mítica? Qual é a origem pulsional do sujeito? É mítica? A gente também se diz, né? A pulsão é o mito do sujeito. Mas não é só isso, a pulsão não é só mítica, que, como diz Lacan, está em relação ao objeto A. Então, Freud, no texto do Homem dos Lobos, faz aparecer esse ponto, né, a respeito do início. Aparece em termos do que teria acontecido primeiro. Freud se pergunta. Freud faz, inclusive, um esquema de datas, né, que aparece no caso. Quem já teve oportunidade de ler, está lá, uma série de datas. E a questão do primeiro é: o que foi primeiro? A cena do coito anal de seus pais ou a cena com a sua babá bruxa? Não sei se vocês estão lembrados, o coito anal, ele está com malária no quarto dos pais e vê uma cena, fascinado, vê algo assim, uma cena de coito entre os pais, um coito anal. E a bruxa é que ele era apaixonado por mulheres de ancas grandes, ele se apaixonava por madonas de quadris largos, vamos dizer assim, ancas grandes, acho que está escrito no texto de Freud, mas são quadris largos. E tem a ver com uma primeira babá dele, que, ao limpar o chão, estava de cócoras, e ele faz xixi e ela o ameaça, brincando com a vassoura. Né? E ele tem ali uma reprodução de apaixonamentos durante a vida toda dele, por mulheres com esse traço. Fato é que Freud se lança numa pesquisa numérica a respeito do que está primeiro, a respeito da data em que poderia ter ocorrido a visão da cena. A pesquisa freudiana era a respeito desse primeiro encontro com esse gozo, né? Tem que faz emergir esse gozo que tem a ver com o inconsciente e tem a ver com as fixações libidinais e que diz respeito às marcas do sujeito. Né? Quando teria ocorrido a visão dessa cena? Ocorreu a visão? Como é que a gente coloca isso? Isso é mítico? Isso, então, tem a ver, como diz Lacan, com a questão do objeto A, que é o que está a princípio, mas que tem várias retomadas, que são muitas retomadas do objeto A, não é? Então, a pesquisa freudiana, então, a respeito então, desse primeiro encontro com esse gozo no núcleo do real.
Era de tal maneira a força de investigação em Freud que Lacan levantou a hipótese, né, de que faz uma pergunta, né? Se não poderia ter sido essa febre de Freud, diz que Freud estava com febre, né? Febre de desejo, esse desejo freudiano, que condicionou o acidente tardio de psicose no Homem dos Lobos. É uma pergunta, a gente não sabe, mas Lacan fez essa pergunta. Fato é que, nesse momento, Freud estava ocupado em reafirmar a importância do fator sexual e infantil no inconsciente, por causa dos desvios que Adler e Jung, em relação à realidade sexual do inconsciente, estavam fazendo, né? Um com tal do inconsciente coletivo e o outro com tal do protesto masculino, quando Freud priorizava a rejeição ao feminino. Isabel, 30 minutos. Estou terminando, Maridelma, mais 2 parágrafos. Mas o que essa análise tem realmente de sensacional é a estrutura do fantasma que aparece, né, pela reconstrução da cena primária. E isso é sensacional e é excepcional porque vem de um sonho de angústia. É difícil um sonho assim, mas esse sujeito, esse analisante, teve um sonho assim, que é o famoso sonho dos lobos. E é isso que é o sensacional, porque o sonho, dessa maneira que se apresentou, permitiu isolar uma forma pura do fantasma em sua estrutura. Lacan diz que o que está ali, no sonho, para ser lido, não tem a ver com a imagem especular do Homem dos Lobos, não diz respeito à imagem especular, mas tem a ver com o momento lógico em que o sujeito vive pelos significantes em relação ao campo do olhar como objeto A. O que aparece ali, diz Lacan, é o velamento significante da castração. Aparece nesses 5, em Romanos é um V também, que dá também para Vesp e dá também para Wolf, esse desenho do V, né, do 5 em Romanos. Que aparece também em Asas de Mariposa, ele era fóbico às mariposas, também as pernas abertas de sua mãe, lá no coito, que ele assiste, a hora do relógio, o relógio que marca 5 horas, e ele que costuma ter febre às 5 horas, e também era às 5 horas que no verão quente ele estava com malária no quarto dos pais, e isso que o coloca tendo visto a cena. A hora da depressão, ele costumava ter depressão ao entardecer, por volta das 5 horas, da hora da febre, hora em que parece ter se dado o tal do encontro que Freud fica à procura. Bom, os números em questão, né, porque são 6, são 7 lobos, no desenho, ele faz um desenho com 5 lobos. Apontam para o sujeito que se faz lobo olhando, né? Aponta para o objeto a olhar, que, como tal, marca a temporalidade inaugural do inconsciente. E é numérico. Seu suporte, como Lacan desenvolve no seminário 14, é matemático. Freud procurava ali a questão de o que poderia dizer desse momento inaugural que aquele sonho trazia dessa maneira. Tanto Freud como Lacan concordam que este sujeito não conseguiu, em relação ao gozo, mudar sua posição passiva. Em determinado ponto do gozo, permaneceu parasitário, não cedeu, ficando a castração abolida simbolicamente. Perguntas para discutirmos a respeito do gozo e do desejo. Foi Freud que pulou o tempo para compreender? Foi rápido demais do instante de ver para o momento de concluir? Era Freud que estava apressado? Foi a inércia do sujeito frente ao gozo, a insistência do sujeito de voltar a ver a cena fascinante
que impediu as mudanças desse gozo parasitário, que não se moveu na análise, nesse ponto não se moveu, foi o significante do sujeito suposto saber que não tomou o valor de gozo necessário para a intervenção ao nível do desejo do analista. O desejo do neurótico, o desejo neurótico, foi mais forte que o desejo do analista, inclusive com o aparecimento tardio do fenômeno psicótico. Interessante que esse sujeito, um russo de família muito rica, vivia na juventude visitando os psiquiatras os mais conceituados da Europa para se curar. E, ao encontrar com a psicanálise, nunca mais deixou de se analisar na vida. Ele seguiu se analisando a vida inteira. Precisava, então, ao analista falar em transferência. Mas é impressionante o que ele fez com sua análise, porque, como podemos ver, e também como disseram Freud e Lacan, o que indica o que ele fez mostra que, que nada de sua posição em relação... Nada quer dizer, muitas coisas, teve vários efeitos terapêuticos a análise dele. Freud mesmo diz isso no texto. Mas, nesse ponto da castração, parece que ali nada se moveu, nesse ponto específico. Esse que Freud ficava procurando e esse que era o ponto onde algo precisava se mover. Então, podemos dizer que esse ponto não foi atingido pela função desejo do analista, não foi atingido pelo ato analítico, embora tenha nos legado, né, porque foi um sujeito que nos legou fatos impressionantes a respeito de uma análise. Né? Somos muito agradecidos ao Homem dos Lobos, mas, infelizmente, a análise dele, a gente pode dizer que não foi uma análise, vamos dizer assim, que produziu, ao final, alguma coisa que tenha a ver com o fim de análise. Teve um final de análise, assim, o que foi possível para ele, mas não a questão de um fim de análise com as questões que Lacan coloca. Bom, era isso. Agora, se alguém ficou... Eu não sei se... Foi o que eu preparei para falar. Agora, vocês vejam aí se algum conceito, alguma coisa que ficou confusa, deve ter ficado um monte de coisa confusa, muita coisa em poucas palavras, mas foi isso que eu preparei. Então, pessoal, o chat então já está aberto para as inscrições, ok? Estamos aguardando. Já temos o primeiro inscrito, a Iaci. Oi, Assis. Iaci, abre seu microfone, por favor. Agora, abriu? Estão Abriu. me ouvindo? Sim. Boa noite, Isabel, boa noite a todo mundo. Eu fiquei pensando nessa operação necessária em relação a esse sujeito que vai entrar, como você disse, né? A questão do sujeito saber, do sujeito suposto saber, teria entrado para esse sujeito de uma maneira que ele pudesse operar com esse objeto, ou tomar a sua divisão a partir, né, nessa segunda alienação, para ele de uma forma que possa se dar a questão do ato, né? Porque o que podemos dizer, como você disse no final, é que esse ato não esteve presente, né? Porque ele produziu uma série de significantes, ele chegou à cena primária, ele trouxe coisas que a gente só pode agradecer, né? Na verdade, a um trabalho exaustivo que ele teve a partir do discurso analítico, do discurso psicanalítico. Mas por que, então, não teria entrado algo dessa ordem?
Eu fiquei pensando, porque essa questão do objeto, ela é trazida por Lacan, na verdade, né? Não que Lacan não recolha em Freud algo desse objeto. Por outro lado, ele, na sua febre, Freud, na sua febre, diz das dificuldades que ele está em relação a operação ou a divisão do sujeito por esse objeto enquanto causa de desejo, né? Então, é ele, Freud, que causa essa psicose tardia, né? É a pressa dele, né? É ele com febre para tomar algo desse excedente que vem pelo gozo fálico, pelo fato de falar, né? E que precisaria, de alguma maneira, colocar algum movimento em relação a esse próprio gozo fálico, né? Um próprio movimento para poder entrar outra coisa, É. esse objeto operando na divisão do sujeito, né? Não sei. Bom, depois. Eu fiquei pensando, né, também outra maneira de pensar isso é que nessa relação, no fantasma do saber com o poder, né, isso não permite entrar a extração desse objeto de outra maneira, porque se fica sempre voltando, em termos dessa segunda alienação, essa história de poder se completar, né, que tivesse um saber que pudesse dominar o tempo do desejo, como diz Lacan. Né? É um ponto muito difícil, porque há uma Não sai esperança. à procura desse saber, né? Um ponto difícil, porque há sempre uma esperança de que haja um saber que pudesse exatamente dominar o tempo do desejo, porque o tempo do desejo é uma falta, né? É o que faz desejar, mas se quer tampar, né? Esse lugar onde o sujeito se realiza, que é na castração. O que ele aboliu mesmo foi a castração como simbólica, isso não entrou para ele. Sim. Acho que ele ficou a vida inteira procurando análise, mas nessa ideia de supor um outro, né? Um professor Freud, né? Que lhe dissesse, né? Que falasse com ele e que manter Freud lá no lugar do suposto saber e não do objeto. Acho que essa troca nessa análise foi impossível. Então, teve análise, teve leitura, até porque o que eu acho espetacular mesmo é o sonho dele, que é do sujeito, lógico, é desse sujeito que produziu esse sonho. Mas, para mim, o que fica espetacular, sensacional, é esse sonho que, da maneira que ele surge e como Freud pôde interpretá-lo, né, analisá-lo, ele é uma forma pura do fantasma. Só que os efeitos mesmo não houve. Acho que a transferência se manteve. Freud, para ele, Freud era o professor, o mestre, o doutor, né? Ele não conseguiu fazer a outra volta, que Freud fosse o objeto, o analista, né? Sim. Era um analista que ficou como mestre, e ele sai dali assim. Ele, inclusive, diz: isso são coisas do professor, ou de Freud, e ele vai narrar a análise dele, ele se chamando o Homem dos Lobos. A maneira como ele conta a análise é que dá para verificar que o fim de análise dele não foi Ficam os significantes, né? A divisão pelos significantes fica no sentido dele receber esse nome, ele se dar esse nome, ou ele se ficar com deu esse esse nome, nome. né? Agora, não entra a questão dessa perda, né? Essa falta, operar a falta aí não foi possível. Ou a divisão dele, a divisão que está do lado do analisante, e Freud como objeto, e o analista, né, que no caso era Freud, quem era o analisante? O Sergei, quem era o Analista, Freud. analista? Freud. Acho que não foi possível essa coisa revertida, que o objeto é o analista e o sujeito dividido é o analisante, está do Então, lado do ele analisante. poder suportar a questão da falta e poder falar desse objeto em relação a poder tomar lá em Freud alguma coisa dessa ordem, né? Ele não É, pôde. é que quando está O isso, Freud como objeto, esse sujeito não não pode, falou dessa maneira. não. E quando isso acontece, esse que fala, em sua divisão, ele se encontra com esses pontos de fixação de gozo de uma maneira que ele se implica, né?
Isso que faz relação sexual que não há. Então, a verdade, ele não se defronta com a verdade, não entra esse valor de gozo para fazer a troca pela dimensão da É, verdade. a dimensão da verdade talvez tenha ficado em relação, sei lá, ao S1 no lugar da verdade, e não o S2 do discurso do analista. Ficou algo assim. Uma Uhum. transferência assim, por isso que eu faço a pergunta se não Ele entrou o não se valor de toma gozo. como ele não na fala dele não está ele como esse lobo que olha, né? Na fala dele tá, mas ele não consegue tomar o gozo vindo desse campo Ué, do olhar. a fala está pelo viés da imagem. Não. Ali, ele é que não pode tomar, porque o que Lacan diz é que o Então, que ele tem de não toma. sensacional. Ele não, mas está lá. Tanto é que Lacan pode dizer que o Está lá, sensacional mas não nessa opera análise nele não enquanto opera efeito nisso. de retorno para ele. Isso não opera. Isso. Se isso não estivesse lá, nós não teríamos por que agradecer a esse sujeito, e nós temos o que Sim. agradecer a ele, enquanto Nem analista. dizer o É por quanto ele ele ter pode trabalhar, né? Eu não sei, ele não tomou, ele não fez essa virada, essa terceira volta, esse encontro com esse gozo que constitui o sujeito, isso que é uma insatisfação prazerosa, né? Ele descrevia e se queixava, e ia a Freud e falava disso. Ele trabalhou. E o que ele tem de sensacional é esse sonho, que diz Lacan é uma forma pura do fantasma. Dá para substituir os significantes na É própria pelo sonho que a gente pode dizer dele presença. enquanto olhar, né? Isso. Por isso que é o olhar. Embora ele não tomou as coisas no olhar, mas o olhar estava ali, por causa que era o fantasma. É interessante, né? Por E isso é que é nisso que eu estava paradoxal. pensando, porque o que ele não faz é por isso na sua própria fala, enquanto implicação dele nesse lugar. Sim. Ele não, vamos dizer assim, ele ficou dando brilho nisso tudo. Ele não se deixou atingir. Isso. Não se deixa atingir. É, A implicação não lhe ocorre, né? Não sei. sim. Podemos passar para o próximo inscrito? E assim? Pode ir assim. Pode? Ah, ok, ok. A próxima é a Gracinda. Oi, Isabel. Oi. Eu queria voltar sobre um ponto, porque parece que isso que você e a Si estavam discutindo, né, em relação a esse. Toda hora está me escapando assim, os termos. Você até acabou de falar desse encontro, que é, na verdade, com esse ponto da castração por essa passagem que ele, no caso, não Sim, faz, né? Nesse atingimento a respeito disso mesmo que o constitui lá, né? No campo sim, do grande outro, né? sim. Então, e você falava, né, em termos dos efeitos do ato e que a análise possa ser levada, né, pelos efeitos do ato que produziria, né, esse mais gozar como efeito. Você disse que isso levado a um certo ponto retoma algo do início, sendo que não é o mesmo, né? O objeto A enquanto perdido e esse objeto A que está nesse ponto da queda, como ele está falando no seminário 14, né? Em termos da queda do sujeito suposto saber, que é essa queda desse A que sustentou a análise até ali. Uhum. Então, assim, eu sempre me vejo em dificuldade de falar, né, dessa questão. E eu achei que você pontuou bem algo quando você disse que tem algo aí em termos da origem,
né, que fica como questão e é um ponto radical em termos de que não há saber nesse ponto, né? Então, eu fiquei pensando, o que é desse A produzido no fim que volta, então, no início, se não seria algo dessa radicalidade em termos de que não se colocaria ali tudo que se produziu, né, de colorido erótico, de mítico aí mesmo em termos da pulsão, né? Porque você perguntou o que seria aí a origem em termos da pulsão, né? Já que não há essa natureza já da resposta natural, né? Toda resposta que vem desse lugar, né, do grande outro, é significante. Sim. Né? Eu só Gracinda, queria acho, voltar nesse ponto que eu acho, retoma o início. Né? sim, porque é o início, né, como diz Lacan no ato analítico, ele é lógico, o início, e é o fim que coloca uma questão com o início. Então, o que é o início? O início seria pegar as pulsões em termos da origem biológica do sujeito, que eu posso pensar assim, pego o sujeito e ponho como origem algo biológico. O que é a origem? Seria o quê? A pulsão como mito? Porque Freud também coloca que a pulsão é o mito do neurótico. Posso. Então, a questão do que está no início é uma questão importantíssima. Por exemplo, o Homem dos Lobos. O que será que ele manteve no início? O que é que ele fez com o saber? Eu acho que, em termos da transferência, ele manteve o saber, vamos dizer assim, ligado ao poder, a ideia de que saber daria poder, que ele poderia dominar. Como ele mesmo não dominava, ele põe um outro que talvez dominasse. Deixou, diz que é coisa de Freud, inclusive deixa para lá, deixa com Freud. Ele mesmo não tem nada com isso, como se a análise não fosse dele, né? E a análise é de quem se analisa. Ele tratava a análise dele assim. Então, o que está na origem? Para Lacan, está esse objeto A, lógico, e a gente tem que chegar à causa do desejo, porque o analista, no final, faz suporte do objeto A, causa do desejo, a partir do objeto A mais de gozar. O mais de gozar se produz o objeto A mais de gozar na própria análise pelas interpretações. Vai produzindo isso, esse resto, esse objeto A mais de gozar, que é o que vai poder funcionar como causa e que põe o analista lá fazendo suporte do objeto A, causa do desejo, que não existe. Como é que o analista vai ser o objeto causa do desejo do sujeito? Mas ele vai para lá, é de lá que é possível que se sustenta a análise, e é de lá que o analista cai. O que está no princípio? Um objeto A, sim, que o suporte que o analista precisa fazer disso, como Lacan mostra, é numérico. Eu posso, por exemplo, entender esse suporte ao nível da imagem especular, que também pode se fazer suporte pela imagem especular. A gente sabe que o psicótico, que tem um problema na constituição da imagem, faz suporte, às vezes, pela ligação com o outro semelhante. É diferente do perverso, que também vai para o outro semelhante, mas em relação ao gozo. O psicótico também está em relação ao gozo, só que ele, às vezes, faz suporte, né, para não ter crise disso mesmo, aquele exemplo do rapaz que vai fazendo tudo com o amigo até que o amigo faz algo que ele não consegue fazer e ele, então, tem uma crise, um delírio. Agora, o que está lá no início? O analista vai fazer suporte disso que está lá, né, do objeto causa do desejo, que precisa, na análise, chegar. Então, é para chegar, e chegando está no princípio. E a gente pode dizer que o que a gente encontra no início, se o analista cai desse lugar, o objeto A cai, podemos dizer assim, o objeto A que teve que ser produzido cai, olha como é que é interessante, ele precisa ser produzido e cair depois. A gente pode dizer que o que a gente encontra é o objeto perdido inaugural de Freud, porque agora eu me lembrei de Norberto Ferreira, que eu escutei dele uma vez, numa aula, ou li num texto, já não sei aonde, mas para mim está ligado a ele, a coisas dele, que ele diz assim, o objeto é perdido, mas uma coisa é tipo que não dá para o fantasma a gente entender teoricamente.
É igual pegar, o objeto é perdido desde sempre, e já vou dormir tranquilo. Acho que ele diz uma coisa assim. Não, eu tenho que passar pela experiência para realmente perder o objeto. E aí tem um luto. O final de análise tem um luto no final de análise, porque esse objeto produzido, ele diz respeito ao analisante. O analista cai de uma coisa que fez suporte para o analisante. Mas isso é a causa do desejo, né? A análise é daquele que se analisou. Não é isso? Isso é que o homem dos lobos não está querendo saber muito, não. Querendo que tenha um mestre para responder por ele, né? Um professor, sei lá o quê. Mas, olha aí, por Freud, não é? Ele não diz que o objeto é perdido desde sempre, não é objeto da pulsão, é objeto do desejo. Isso aí eu posso falar assim, papapá, papapá, papapá. Ter a experiência disso na análise é realmente ir lá com Freud. O que é que está no princípio? Um objeto perdido, mas é um reencontro com a perda do objeto. Isso é que é a queda do analista. Pá, tem um luto. Sim. É isso. Era disso que você estava falando? Não sei se eu te respondi, porque a coisa é tão extensa. Era disso, né? A questão do porque esse reencontro redimensiona esse objeto perdido mesmo, né? Isso. Dá um outro estatuto, não sei, é uma volta não é teórico. sobre esse objeto perdido, mas redimensiona isso mesmo. Sim, Faz não uma teórico. transmissão que não é teórica, é alguma coisa que se experiencia, experiência de análise, experiência da divisão do sujeito. É igual a construção das frases do fantasma. Né? Cada um precisa construir suas frases, embora Freud tenha lá colocado frases em 3 tempos, mostrando ali o campo do olhar, né? A pulsão, o gozo e o desejo. Né? Uma criança espancada. Né? Sim. Obrigada, Isabel. A próxima é Iacia. Enquanto vocês estão me ouvindo? Eu estou. Estavam falando. Eu lembrei de Freud, na sua febre, ele procurava, acho que alguma coisa que vocês disseram, Isabel estava falando de um real, né? Ele, na sua febre, é de um real que ele vai em busca, né? Um real numérico, porque ele quer saber quando ocorreu aquela cena, né? E ele fica em busca dessa data, desse real, o tempo inteiro, né? Então, quando você colocou a questão do início, né, desse início, como está lá no ato analítico, e esse final que remete a esse início que é estratégico porque conduz toda a análise, né? Isso coloca, de certa forma, fiquei pensando, se não é isso que coloca, de certa forma, esse caminho, né? Essa lógica para a construção do fantasma e também para a perda desse objeto, porque é nessa perda que alguma coisa pode... você falava do luto também, né? É nessa perda, a esse nível, que pode haver alguma coisa de luto, porque algo construído durante um percurso cai, né? E cai porque entrou num certo momento como real. Fiquei pensando se não entrou como real num certo momento que permita a esse sujeito seus movimentos no próprio fato de que ele fala, né? Uma entrada, alguma coisa que diga da entrada dele na linguagem e que faz essas construções, tanto em relação à construção do fantasma, né? Que dá a ele toda essa possibilidade de falas com certa substância, né? Que precisa ter essa substância para cair, e depois a questão do objeto, né? Porque que real é esse que entra, que dá a ele esse ponto de início para essa entrada, né? Estava pensando aqui, assim, do que você disse, porque a realidade... Porque no final, na análise, ele vai colocar, de uma certa forma, uma certa frase, que é, inclusive, inentendível para ele, né? Para cada um analisante.
mas que remete a esse olhar de início, ou alguma coisa que ele foi pego em relação a esse analista, né? Eu estava pensando o que você falou, né? Porque constrói uma realidade psíquica que não estava sem a própria análise, né? Então, é uma Sim. realidade psíquica do sujeito, onde, sei lá, no caso do Homem dos Lobos, aqueles 5 em Romanos tinha ação na própria letra de Wolff, da abelha, né? Da vespa, que ele troca com a vespa com a abelha, tinha ação da hora da depressão, tinha ação na hora que ele supõe ter visto a cena que ele estava com malária no quarto dos pais, tem a perna da mãe e a asa da borboleta, porque ele tem fobia à borboleta andorinha. A borboleta andorinha tem a ver com as calças de umas calças, sei lá, de gruxa, a babá, que tinha o desenho amarelo e preto. Ou seja, tem uma série de coisas ali que tem consistência de objeto A para ele. Uhum. Né? Mas isso mesmo que ele construiu, e nenhum sujeito é sem isso, porque a gente está submetido, esse gozo se forma porque a gente fala, não tem como não se haver com isso, mas a consistência disso é que vai definir que, quando tem essa frase de Lacan, né, que o gozo decide a prática. O que, é que vai se fazer com isso? Porque será que o Homem dos Lobos aí não tomou isso para ele, né, deixou isso com Freud, não pôde ter uma implicação que ele perdesse, sei lá, uma suposição de que o outro é que sabe, porque ele, na verdade, também precisava se analisar, porque ele dizia que precisava falar porque ele era muito confuso. Devia ser mesmo, né? Uhum. Eu fiquei pensando na febre, porque a febre de Freud, diz dele num movimento de busca, né? De alguma coisa que ele está próximo e de muita angústia, e que fica dessa maneira também para ele. Também para Freud, alguma coisa se passa, né? Eu fico pensando se a história do Homem dos Lobos, né? O caso do Homem dos Lobos para Lacan é importantíssimo. Ele fala disso inúmeras vezes e de uma forma muito forte, né? Se Sim. o próprio fato, porque no 11 ele situa Freud com essa febre e diz, coloca essa pergunta se não teria sido a febre de Freud que teria causado no Homem dos Lobos esse ponto, né, no nariz ali, aquele furo no nariz que ele tem, se não teria sido o próprio movimento de Freud com a sua febre que teria causado, suscitado esse evento psicótico, né? Não é aí também que ele pode ler algo desse objeto, né, ou desse ato analítico, porque é um ato do analista, né? Não seria um ato do analisante, seria um fazer do analisante, mas o ato necessitaria que fosse do analista, né? E ele é muito claro no ato analítico quando ele fala disso, né? A gente pode pensar uma porção de coisas. Se Freud estava com febre, queria chegar a esse momento, será que ele priorizou quando ele deu 1 ano para a análise terminar e ele diz que ele precisava cumprir a palavra dele? Aquela análise só podia durar mais 1 ano, né? Não foi será que foi a febre de Não. Freud? Então, a febre de Freud, porque, na verdade, Freud também estava febril, porque ele colocava como agente na castração a recusa à feminilidade, aquele tal do Adler Sim. colocava o protesto masculino, e aquele Jung estava colocando o tal do inconsciente coletivo com arquétipos. Freud estava com febre, querendo encontrar esse momento inaugural de uma marca significante ou de uma questão com o próprio objeto da pulsão, que é o que Lacan foi assim que Lacan foi colocando o objeto A, né? Esse objeto pulsional, esse objeto do desejo, que era o que Freud estava atrás, né? E é Freud, né? Porque Lacan diz que retira as coisas de Freud. Então está lá em Pois é, Freud. eu A estava direção é de pensando Freud. exatamente nisso, né?
A direção é de Freud. Né? Agora, o que aconteceu na Sim, análise, uma análise é uma análise, né? Não foi claro. possível a contingência, uma equivocação a tal ponto que a gente possa dizer que o ato analítico ali tivesse ocorrido, e a gente também só pode dizer pelo que o Homem dos Lobos foi fazendo depois, né? As entrevistas aos jornalistas, ele se fez Sim, o caso. É por isso que a gente diz que a análise não foi bem sucedida. O que ele fez, pelo que ele seguiu fazendo, né? Ok, ok, assim? Isabel. Então, a última inscrição de hoje, a Simone. Simone? Oi, Isabel. Oi, Simone. Eu estava pensando aqui nesses termos, né, que a gente às vezes trabalha, e como cada análise é uma análise radicalmente singular, e que quando alguém entra em análise, quando alguém vai para análise, vai ali começar a sua experiência, não vai com essa colocação de que se trata de objeto perdido. A gente a tem porque a gente lê Freud, Freud nos deu. Então, eu estava pensando nesse andamento, né, da análise, que vai colocar todo o investimento, que é muito grande, do sujeito na busca. E é porque busca, e nas diferentes fases da busca foram necessários, né, Lacan veio trazer isso também, né, necessários diferentes tempos em relação à falta, ao objeto A, para que alguma coisa se desse. Então, tem um investimento que é isso que coloca em jogo a falta de objeto, né? Que pode colocar para alguém a falta de objeto pela dimensão da busca e da condição de sustentar ou se deparar com a falta, que não vai haver ali o que há. Então, eu estava pensando em relação a isso, porque ficou me ocorrendo isso, mas também me ocorreu uma fala do Norberto, né? O Norberto, em algum lugar também, ele diz que o Freud, porque eu fico pensando, bom, Freud, a minha pergunta é assim, Freud não pôde, era o homem dos lobos que tinha que ter colocado Freud na posição de objeto, era um ato de Freud que tinha que entrar ali diante dessa, porque essa cena do sonho é um trabalho muito avançado do Homem dos Lobos, né? E eu me pergunto se seria Freud quem teria que ali, sei lá, em relação a essa posição de olhar, colocar alguma coisa, não sei. E aí me lembro porque se diz, né, que o grande trabalho de Freud foram os 5 erros dele, né? Os 5 casos clínicos, 5 erros, através dos quais ele nos ensina, né? Mas o Norberto também dizia que Freud já estava de outro jeito, que Freud estava de outro jeito, né? Mas isso não ficou escrito, não sei, não deu tempo, sei lá como é que foi, mas que Freud, ele nem fala isso em relação ao Homem dos Lobos, é uma analisante, uma outra analisante. Mas isso me fica como pergunta, né? Porque não é o analista ali, não é o analista ali diante de uma dimensão tal de trabalho, não sei, essa é a minha pergunta, bem radicalmente assim, Sim, porque a Simone. experiência da falta, ela é real, né? Freud Sim. podia estar atrás do saber com o poder, né, Isabel? A febre, sei lá, X, do saber com o poder. E aí Freud não pôde colocar, né, alcançar a posição. Ô, Simone, isso que você está dizendo pode ser é uma interpretação. E também pode ser deixar em paradoxo. Foi Freud que não colocou, não pôde sustentar ali o objeto, não pôde fazer esse ato, correu demais, não deu tempo de compreender, já que foi lá e marcou um ano para a análise terminar, ou foi do lado do sujeito, porque isso é o que fica como paradoxo mesmo. Ou foi do lado do sujeito essa inércia, essa recusa vamos dizer, a entrar em contato, que o saber não tem a ver com poder, por exemplo, que o saber é o saber do inconsciente, é um saber diferente do saber de outros discursos, se transmite de maneira diferente, porque põe em jogo o inconsciente. Ele ali não conseguiu se deparar, continuou evitando a castração e dessa maneira.
Não sabemos. É uma questão mesmo. Por isso que é um paradoxo. Não dá para. A gente pode pensar do lado de Freud, pode pensar do lado do analisante, do Homem dos Lobos. Agora, fato é que não foi possível nessa transferência que alguma coisa se movesse de outra maneira. Não foi possível, isso a gente sabe. Agora, onde foi? Isso é sempre quando um paciente vai embora e deixa uma questão, o que a gente faz é interrogar, mas às vezes, no caso do Homem dos Lobos, como ele ficou depois dando entrevistas, a gente teve mais o que dizer, né? Mas precisa esperar, mesmo na análise, quando ocorre alguma coisa, o analista não sabe, fiz isso e aconteceu aquilo. Não funciona assim, porque ele não tem, não é um saber prévio, não é um saber prévio, tem uma espera prévio. que precisa um tempo para ver qual foi o. A gente só vai vendo pelo que se diz depois. Exato. Pelo que o próprio paciente diz, não é? E é um ver que vem da fala, né? Tem a ver com esse olhar, que não é esse ver da observação fenomenológica, né? Ver dessa maneira. Você disse uma coisa interessante, que quando você começou a falar, Simone, você falou andamento da análise, investimento, a busca na análise, e os diferentes tempos em relação à falta. Isso tudo é muito importante. Me lembrou uma parte da aula que eu mencionei, essa questão que precisa entrar, porque isso é que redimensiona a verdade e o saber, que é o que a gente fala dessa passagem para o discurso, né? Que tem a filiação das gerações, porque não é sem ela, né? Tem o pai, que é uma função simbólica importante, porque ele faz uma intervenção importante, né? E tem a interdição pelo objeto A e tem a filiação discursiva. A análise só vai terminar mesmo pela filiação discursiva e pela interdição vinda desse objeto em relação ao gozo e que coloca a questão do desejo. Isso não elimina a função de interdição paterna, nem elimina o Édipo em 3 gerações. Não é uma eliminação, é uma diferenciação. Eu não sei, quando você começou a falar, Simone, me veio isso na cabeça. Não sei se foi todo como você organizou a sua transmissão hoje, que foi assim, excelente, Mas muito quando importante, você... me ajuda a me organizar muito quando você trabalha, Isabel. Então, mas quando você começou a falar, eu pensei nisso. Depois você seguiu e foi para de onde estaria o erro que ensina, né? Mas eu acho que é um paradoxo, não dá para... Podemos levantar a gente pode botar palavras daí, colocar questões para a gente poder se mover aí nesse lugar tão difícil. Deve ter sido também difícil para Freud, né? A gente também tem Lacan, né? Ele não, sei lá, como é que... É dificílimo esse lugar. Não ele é extraordinário, não é habitual, não é um jeito de fazer que todo mundo faz, não é porque não é profissão. Então, vai aparecer um negócio que pode ser muito esquisito, né? Até para quem está fazendo. Ali é Freud, no caso, né? E falar desses paradoxos possibilita a nossa própria prática, né? A gente trabalha essas questões para poder estar melhor situado em relação às delimitações do campo em que a gente pratica. O que a gente faz? Né? Que a gente recebe os pacientes para fazer o quê? Com as transferências, não é? Porque nossos pacientes dependem da transferência. Exato. Muito bom. Eu gostei muito da sua aula. Demais. E aí, Maridelma, a gente terminou? Terminamos já chegamos, já são 10:09, né? Então, gente, boa noite. Aguardamos inscrições para a sessão clínica de sexta-feira, dia 24. Vai ser somente online. Então, a gente precisa das inscrições para enviar o link. Tá bom, gente? Boa noite. Obrigada, Isabel. Boa noite. Obrigada, Isabel. Isabel. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, foi ótimo. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite.